Capítulo 28. O maior dos males. A verdade da livre graça de Deus fora quase perdida de vista pelos judeus. Os rabinos ensinavam que o favor de Deus devia ser alcançado por merecimento. Esperavam ganhar pelas próprias obras o galardão dos justos. Por isso, seu culto todo era induzido por um espírito ávido e mercenário. Até os discípulos de Cristo não estavam totalmente livres deste espírito, e o Salvador aproveitava toda a oportunidade para mostrar-lhes seu erro. Justamente antes de dar a parábola dos trabalhadores, ocorreu um evento que lhe ofereceu o ensejo para apresentar os justos princípios. Indo seu caminho, um jovem príncipe correu-lhe ao encontro e, ajoelhando-se, saudou-o reverentemente. "Bom mestre", disse, "que farei para conseguir a vida eterna?" O príncipe dirigiu-se a Cristo meramente como a um rabino honrado, não reconhecendo nele o Filho de Deus. O Salvador disse: "Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus." "Em que sentido me chamas bom? Deus unicamente é bom. Se me reconheces como tal, precisa receber-me como seu filho e representante. Se queres, porém, entrar na vida", acrescentou, "guarda os mandamentos." O caráter de Deus é expresso em sua lei, e se queres estar em harmonia com Deus, os princípios de sua lei devem ser o motivo de todas as suas ações. Cristo não apouca as exigências da lei. Em sua linguagem inconfundível, apresenta a obediência a ela como condição da vida eterna. A mesma condição requerida de Adão antes da queda. O Senhor não espera agora menos da alma do que esperava do homem no paraíso. Obediência perfeita, justiça irrepreensível. A exigência sob o pacto da graça é tão ampla quanto os requisitos ditados no Éden. A harmonia com a lei de Deus, que é santa, justa e boa. As palavras: "guarda os mandamentos." O jovem respondeu: "Quais?" Supôs que fossem alguns preceitos cerimoniais, mas Cristo falava da lei dada no Sinai. Mencionou diversos mandamentos da segunda tábua do Decálogo e resumiu-os todos no preceito: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo." O jovem respondeu sem hesitação: "Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda?" Sua compreensão da lei era externa e superficial. Julgado segundo o padrão mundo, preservava caráter irrepreensível. Em grande parte, sua vida exterior fora isenta de culpa. Deveras, pensara que sua obediência fora sem falha. Contudo, tinha um receio íntimo de que nem tudo estava direito entre sua alma e Deus. Isto originou a pergunta: "Que me falta ainda?" "Se queres ser perfeito", disse Cristo, "vai, vende tudo o que tendes e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me." E o mancebo, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O amante de si mesmo é transgressor da lei. Isto quis Jesus revelar ao jovem e submeteu-o a uma prova de modo tal que manifestaria o egoísmo de seu coração. Mostrou-lhe a nódoa do caráter. O jovem não desejou mais esclarecimento. Nutrira na alma um ídolo. O mundo era seu Deus. Professava ter guardado os mandamentos, porém estava destituído do princípio, que é o próprio espírito e vida de todos eles. Não possuía verdadeiro amor a Deus e ao homem. Esta falta era a carência de tudo quanto o qualificara para entrar no reino do céu. Em seu amor ao próprio eu e ao ganho terrestre, estava em desarmonia com os princípios do céu. Quando este jovem príncipe foi ter com Jesus, sua sinceridade e fervor conquistaram o coração do Salvador. Olhando para ele, o amou. Nele viu alguém que poderia trabalhar como pregador da justiça. Teria recebido este jovem talentoso e nobre tão prontamente como receber os pobres pescadores que o seguiam. Se devotasse sua aptidão à obra de salvar almas, poderia tornar-se obreiro diligente e bem-sucedido para Cristo. Precisava, porém, aceitar primeiramente as condições do discipulado. Precisava entregar-se a Deus sem reservas. Ao convite do Salvador, João, Pedro, Mateus e seus companheiros, deixando tudo, levantaram-se e o seguiram. Era requerido a mesma consagração do jovem príncipe, e nisto Cristo não pediu maior sacrifício do que ele próprio fizera. Sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. O jovem tinha somente que seguir aonde Cristo o precedera.
Cristo contemplou o moço e anelou sua alma. Desejava enviá-lo como mensageiro de bênçãos aos homens. Em vez daquilo que fora convidado a renunciar, Cristo lhe ofereceu o privilégio de sua companhia. Segue-me, disse. Este privilégio foi considerado uma alegria por Pedro, Tiago e João. O próprio jovem olhava a Cristo com admiração. Seu coração foi atraído ao Salvador. Não estava, porém, pronto para aceitar seu princípio de abnegação. Preferiu suas riquezas a Cristo. Desejava a vida eterna, mas não queria receber na alma aquele amor desinteressado que somente é vida, e com um coração triste saiu da presença de Cristo. Quando o jovem se retirou, Jesus disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Estas palavras surpreenderam os discípulos. Haviam sido ensinados a considerar os ricos favorecidos do céu. Poder e riquezas mundanas eles mesmos esperavam receber no reino do Messias. Se os ricos não entrassem no reino, que esperança poderia haver para os demais homens? Cristo, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, como é difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles admiravam-se ainda mais. Agora reconheceram que também eles estavam incluídos na solene advertência. À luz das palavras do Salvador, seu oculto anelo pelo poder e pelas riquezas foi revelado. Com maus presságios quanto a si mesmos, exclamaram: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Um rico, como tal, não pode entrar no céu. Sua riqueza não lhe outorga direito à herança dos santos na luz. Somente pela graça imerecida de Cristo pode alguém ter entrada na cidade de Deus. As palavras do Espírito são dirigidas tanto aos ricos como aos pobres. Não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Quando os homens crerem isto, considerarão suas posses um legado para ser usado como Deus dirigir, para a salvação dos perdidos e conforto dos sofredores e pobres. Para o homem isto é impossível, porque o coração se apega às posses terrenas. A alma presa ao serviço de Mamon está surda ao clamor da necessidade humana. Para Deus, todas as coisas são possíveis, porém. Contemplando o imaculado amor de Cristo, o coração egoísta se enternecerá e será subjugado. Como o fariseu Saulo, o rico será induzido a dizer: O que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8. Então nada reputarão seu. Jubilarão por considerarem-se mordomos da múltipla graça de Deus e, por sua causa, servos de todos os homens. Pedro foi o primeiro a reanimar-se da íntima convicção operada pelas palavras do Salvador. Pensou com satisfação no que ele e seus irmãos renunciaram por Cristo. Eis que, disse ele, nós deixamos tudo e te seguimos. Lembrando-se da promessa condicional ao jovem príncipe, terás um tesouro no céu, perguntou o que ele e seus companheiros receberiam como recompensa por seu sacrifício. A resposta do Salvador comoveu o coração daqueles pescadores galileus. Cristo mencionou honras que ultrapassavam seus mais altos sonhos. Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E acrescentou: Ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Mas a pergunta de Pedro, que receberemos, revelou um espírito que, não corrigido, incapacitaria os discípulos para serem mensageiros de Cristo, porque era espírito de mercenário. Embora houvessem sido atraídos pelo amor de Jesus, os discípulos não estavam completamente livres do farisaísmo. Ainda trabalhavam com o pensamento de merecer recompensa proporcional ao seu labor.
nutriam um espírito de exaltação e complacência próprias e faziam distinções entre si. Se algum deles falhava em qualquer pormenor, os outros nutriam sentimentos de superioridade. Para que os discípulos não perdessem de vista os princípios do Evangelho, Cristo lhes narrou uma parábola ilustrativa da maneira como Deus procede com seus servos e o espírito com que deseja que trabalhem para ele. O reino dos céus, disse ele, é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. Era costume que os homens que procuravam trabalho esperassem nas praças e lá iam os empreiteiros procurar servos. O homem da parábola é apresentado como indo a diferentes horas contratar operários. Os assalariados, nas primeiras horas, concordaram em trabalhar por uma soma combinada. Os assalariados, mais tarde, deixaram seu salário à discrição do pai de família. Aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores, pagai-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 dinheiro cada um. O procedimento do pai de família com os trabalhadores em sua vinha representa o de Deus com a família humana. É contrário aos costumes que prevalecem entre os homens. Nos negócios humanos, a compensação é dada de acordo com o trabalho executado. O trabalhador espera que lhe seja pago somente aquilo que ganhou, mas na parábola, Cristo estava ilustrando os princípios de seu reino, um reino não deste mundo. Ele não é regido por qualquer norma humana, diz o Senhor. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isaías capítulo 55, versos 8 e 9. Na parábola, os primeiros obreiros concordaram em trabalhar por uma soma estipulada e receberam a quantia especificada, nada mais. Os assalariados, mais tarde, creram na promessa do mestre: dar-vos-ei o que for justo. Mostraram confiança nele, nada perguntando a respeito do salário. Confiaram em sua justiça e equidade. Foram recompensados não de acordo com o que trabalharam, mas segundo a generosidade do pai de família. Assim deseja Deus que confiemos nele, que justifica o ímpio. Seu galardão é dado não proporcionalmente ao nosso mérito, mas conforme seu propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Efésios capítulo 3, verso 11 e Tito capítulo 3, verso 5. E aos que nele confiam fará muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, verso 20. Não a soma do trabalho que executamos, nem seus resultados visíveis, mas o espírito com que o fazemos é o que o torna valioso para Deus. Os que foram à vinha à 1/10 estavam gratos pela oportunidade de trabalhar. Seu coração estava cheio de gratidão àquele que os recebera. E quando no fim do dia o pai de família lhes pagou uma jornada completa, ficaram muito surpreendidos. Sabiam que não mereciam tal recompensa. E a bondade expressa no semblante de seu amo encheu-os de júbilo. Jamais olvidaram a benignidade do patrão, nem a generosa recompensa que receberam. Assim é com o pecador que, conhecendo sua indignidade, entrou na vinha do mestre à 1/10. Seu tempo de serviço parece tão curto, sente que não merece recompensa. Porém, enche-se de alegria porque, sobretudo, Deus o aceitou. Labuta com espírito humilde e confiante, grato pelo privilégio de ser um cobreiro de Cristo. Deus se deleita em honrar este espírito. O Senhor deseja que descansemos nele sem pensar na medida do galardão. Quando Cristo habita na alma, o pensamento de remuneração não é supremo. Este não é o motivo impelente do nosso serviço. Verdade é que, no sentido secundário, devemos olhar a recompensa. Deus deseja que apreciemos as bênçãos prometidas, mas não que sejamos ávidos de remuneração. Nem sintamos que para cada serviço devamos receber compensação. Não devemos estar tão ansiosos de obter o galardão
como de fazer o que é justo, independentemente de todo o lucro. O amor a Deus e a nossos semelhantes deve ser o nosso motivo. Esta parábola não desculpa os que ouvem o primeiro chamado para o trabalho, mas negligenciam entrar na vinha do Senhor. Quando o pai de família foi à praça a 1/10 hora e encontrou homens desocupados, disse: "Por que estáis ociosos todo o dia?" A resposta foi: "Porque ninguém nos assalariou." Nenhum dos chamados mais tarde estava ali de manhã. Não recusaram a chamada. Os que recusam e depois se arrependem fazem bem em arrepender-se, mas não é seguro menosprezar o primeiro apelo da graça. Quando os trabalhadores da vinha receberam 1 dinheiro cada um, os que haviam começado a trabalhar mais cedo ficaram ofendidos. Não haviam labutado eles 12 horas? Arrazoaram entre si, e não era justo que recebessem mais do que os que trabalharam apenas 1 hora na parte mais amena do dia? Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, disseram, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Amigo, retrucou o pai de família a um deles, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo 1 dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou é mal ao teu olho porque eu sou bom. Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Os primeiros trabalhadores da parábola representam os que, por causa de seus serviços, reclamam preferência sobre os demais, empreendem sua obra com espírito de engrandecimento e não empregam nela abnegação e sacrifício. Podem haver professado servir a Deus toda a sua vida. Podem destacar-se em suportar agruras, privação e provas, e por isto pensam ter direito a grande remuneração. Pensam mais na recompensa que no privilégio de serem servos de Cristo. A seu parecer, suas labutas e sacrifícios conferem-lhes o direito de receber mais honras que os outros, e por não ser reconhecido esse direito, ficam ofendidos. Se tivessem trabalhado com espírito amável e confiante, continuariam a ser os primeiros. Mas sua disposição queixosa e lamuriante é dessemelhante da de Cristo e demonstra que são indignos de confiança. Revela seu desejo de exaltação própria, desconfiança de Deus e espírito ambicioso e de inveja para com os irmãos. A bondade e a liberalidade do Senhor lhes é motivo de murmuração. Assim demonstram não haver afinidade entre sua alma e Deus. Não conhecem a alegria da cooperação com o obreiro por excelência. Nada mais ofensivo há para Deus que este espírito acanhado e que cuida só de si. Não pode ele operar com os que manifestam tais predicados. São insensíveis à operação de seu espírito. Os judeus foram os primeiros a serem chamados para a vinha do Senhor, e por isso eram altivos e cheios de justiça própria. Cuidavam que seus longos anos de trabalho os titulavam para receber galardão maior do que os outros. Nada lhes foi mais exasperante do que uma insinuação de que os gentios deveriam ser admitidos aos mesmos privilégios que eles nas coisas de Deus. Cristo advertiu os discípulos que primeiro foram chamados a segui-lo a que não acariciassem o mesmo mal. Viu que o espírito de justiça própria seria a causa da debilidade e maldição da igreja. Os homens pensariam que poderiam fazer alguma coisa para obter lugar no reino dos céus. Imaginariam que, quando tivessem feito certos progressos, o Senhor viria para auxiliá-los. Assim, haveria abundância do próprio eu e pouco de Jesus. Muitos que houvessem progredido um pouco se jactariam e considerariam superiores a outros. Seriam ávidos de lisonjas, invejosos se não fossem tidos por mais importantes. Cristo procurou proteger seus discípulos contra este perigo. Não é cabível o vangloriar-nos de algum mérito. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24. A recompensa não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar,
mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos capítulo 4, versos 1 a 5. Portanto, não há ocasião de alguém se gloriar sobre outro, ou de murmurar. Ninguém é mais privilegiado do que o outro, nem pode alguém reclamar o galardão como um direito. O primeiro e o último devem ser participantes do grande galardão eterno, e o primeiro deve dar alegremente as boas-vindas ao último. Aquele que inveja o galardão de outro, esquece que ele mesmo é salvo unicamente pela graça. A parábola dos trabalhadores reprova toda ambição e suspeita. O amor regozija-se na verdade e não estabelece comparações invejosas. Quem possui amor compara somente seu próprio caráter imperfeito com a amabilidade de Cristo. Esta parábola é uma advertência a todos os obreiros que, embora longos seus serviços, embora fartas as labutas, estão sem amor aos irmãos e sem humildade perante Deus. Não há religião na entronização do próprio eu. Aquele cujo alvo é a glorificação própria se encontrará destituído daquela graça que somente pode torná-lo eficiente no serviço de Cristo. Quando é tolerado o orgulho e a complacência própria, a obra é arruinada. Não é a duração do tempo que labutamos, mas a voluntariedade e fidelidade em nosso trabalho que o torna aceitável a Deus. É requerida uma renúncia completa do próprio eu em todo o nosso serviço. O menor dever feito com sinceridade e desinteresse é mais agradável a Deus que a maior obra quando manchada pelo egoísmo. Ele olha para ver quanto nutrimos do Espírito de Cristo e quanto nosso trabalho revela da semelhança de Cristo. Considera mais o amor e a fidelidade com que trabalhamos do que a quantidade que fazemos. Somente quando o egoísmo estiver morto, banida a contenda pela supremacia, o coração repleto de gratidão e o amor houver tornado fragrante a vida, somente então Cristo nos está habitando na alma e somos reconhecidos como coobreiros de Deus. Por mais probante que seja a labuta, os verdadeiros obreiros não a consideram fadiga. Estão prontos para gastarem-se e deixarem-se gastar. Porém, é uma obra prazenteira, feita de coração alegre. A alegria em Deus é expressa mediante Jesus Cristo. Seu gozo é o gozo proposto a Cristo. Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João capítulo 4, verso 34. São cooperadores do Senhor da glória. Este pensamento suaviza toda a fadiga, robustece a vontade, fortalece o espírito para tudo que suceder. Trabalhando com coração isento de egoísmo, enobrecidos por serem participantes dos sofrimentos de Cristo, partilhando de suas simpatias e colaborando com ele em seu labor, ajudam a intensificar a sua alegria e a acrescentar honra e louvor ao seu nome exaltado. Este é o espírito de todo serviço verdadeiro para Deus. Pela falta do mesmo, muitos que aparentam ser os primeiros se tornarão os últimos, enquanto que os que o possuem, embora considerados os últimos, se tornarão os primeiros. Muitos há que se entregam a Cristo, todavia não veem oportunidade de realizar grande obra ou fazer grandes sacrifícios em seu serviço. Estes podem achar conforto no pensamento de que não é necessariamente a abnegação do Marte que é mais aceitável a Deus. Pode ser que o missionário que enfrente diariamente o perigo e a morte não tome a mais elevada posição nos registros do céu. O cristão, que o é em sua vida privada, na renúncia diária do eu, na sinceridade de propósito e pureza de pensamento, em mansidão sob provocação, em fé e piedade, em fidelidade nas coisas mínimas, que na vida familiar representa o caráter de Cristo, este pode ser mais precioso aos olhos de Deus que o missionário ou Marte de fama mundial. Oh, como são diferentes os padrões pelos quais Deus e o homem medem o caráter! Deus vê muitas tentações resistidas, das quais o mundo e até os amigos íntimos nunca sabem. Tentações no lar e no coração. Vê a humildade da alma em vista de sua própria fraqueza. O arrependimento sincero até de um pensamento que é mau. Vê a inteira devoção a seu serviço. Anotou as horas de duros combates com o próprio eu,
combates que trouxeram vitória. Tudo isto os anjos e Deus sabem. Um memorial está escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. O segredo do êxito não é encontrado nem em nossa erudição, nem em nossa posição, nem em nosso número ou nos talentos a nós confiados, nem na vontade do homem. Cônscios de nossa deficiência, devemos contemplar a Cristo, e por ele, que é a força por excelência, a expressão máxima do pensamento, o voluntário e obediente obterá uma vitória após outra. E por mais breve que seja o nosso serviço, ou mais humilde nossa obra, se seguirmos a Cristo com fé singela, não seremos desapontados pelo galardão. Aquilo que o maior e mais sábio não pode alcançar, o mais débil e mais humilde receberá. Os portões áureos do céu não se abrem para os que se exaltam. Não são erguidos para os de espírito altivo. Os portais eternos abrir-se-ão ao trêmulo contato de uma criancinha. Abençoado será o galardão da graça para os que trabalham para Deus com simplicidade de fé e amor.